No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Lei de Proteção de Dados da Holanda. Se você já mora na Holanda, ou se você já mora ou já morou na Europa, você muito provavelmente já ouviu falar da Lei de Proteção de Dados que é vigente na União Europeia. Então tem uma lei que regula a questão de proteção de dados, que aqui na Europa é bem forte e bem mais forte do que as leis de proteção de dados que a gente tem no Brasil e acredito que até nos Estados Unidos. Eu não conheço muito a lei dos Estados Unidos, mas me leva a crer que é mais forte. Por quê? Só para dar um exemplo. Aí a gente acabou de passar pela história de ChatGPT, que agora tudo é ChatGPT nesse mundo. E aí, para não ficar para trás, o Google também montou um AI deles, né? E esse AI do Google, que quando lançou era o Google Bard, agora acho que mudou de nome, agora eu não me lembro o nome, enfim. Mas quando ainda era Google Bard, eles já estavam funcionando no Brasil, funcionava acho que nos Estados Unidos e mais alguns países, mas demorou um tempo para chegar aqui na Europa para a gente poder utilizar ele aqui, porque estava esbarrando justamente na lei de proteção de dados europeia, que eles tinham que cumprir lá certos requisitos, parâmetros para poder o aplicativo funcionar aqui na Europa. Então tem muita coisa que eu vejo já funcionando em outros países e na Europa sempre demora um pouco mais, por quê? Porque esbarra na bendita da lei de proteção de dados. E aí, assim, eu quero trazer alguns exemplos aqui de algumas situações, porque além da lei europeia, que já é bem rígida, a Holanda tem uma lei própria do país mesmo, que é mais rígida ainda, e que é tão rígida que às vezes não faz sentido, para mim pelo menos não faz sentido nenhum, porque eu concordo e entendo, e hoje que eu moro aqui eu tenho uma percepção diferente em relação a essa questão das informações, da divulgação de informações pessoais e tudo mais, mas eu acho que é um pouco exagerado. O meu marido holandês também fala muito disso, muitas citações que realmente é exagerado demais e que a lei precisa ter uma lei, precisa ter uma proteção, mas também não pode ser tão dura desse jeito. E aí o primeiro exemplo que eu queria dar, que é uma história que está bem recente, que saiu um documentário na Netflix sobre um cara chamado Jonathan Myers, se eu não errei o nome, mas acho que é isso mesmo. E o documentário chama O Homem com Mil Filhos, acho que esse que é o nome em português. E é um holandês que estima-se, porque ninguém sabe ao certo, que ele tenha feito muito mais de 1.000 filhos pelo mundo. E a história no documentário, que eu vou dar um leve spoiler, mas assim, é muito leve e não vai tirar nada da graça do documentário, até porque isso está no trailer. Mas o que acontece? Uma das coisas que ele fez, que não é a única, ele foi em clínicas de doação de esperma, aqui na Holanda. Tem 22 clínicas na Holanda. E nessas clínicas, como é que funciona? O doador, a pessoa que quer doar, vai lá, assina, preenche um formulário, eles vão pegar a amostra de sangue, vão fazer exame e tudo mais, mas ele também preenche lá uma declaração onde ele se compromete a não doar mais esperma em outras agências de doação de esperma. E por que assina isso? Porque por causa da lei de proteção de dados, as clínicas dentro da Holanda, mesmo sendo dentro da Holanda, elas não podem falar entre elas para trocar, se assim, olha, esse usuário aqui, esse fulaninho aqui, ele doou clínica 1, clínica 1, falar com a clínica 2, assim, olha, fulaninho doou esperma aqui, fulaninho doou esperma aí também. Eles não podem fazer isso, porque para fazer isso, eles têm que fazer o quê? Usar informações confidenciais, usar as informações pessoais do cara, Tem que identificar não só o nome dele, como, por exemplo, o número do BSN dele, que seria tipo um CNPJ, ou CPF, na verdade. Ele tem que dar algum nível de informação pessoal que a clínica não pode, nem nesse caso, não pode dar para outra clínica. Então, o que o cidadão mal intencionado fez? Ele assinou esse termo nas 22 clínicas que existem na Holanda e ele doa esperma nas 22 clínicas na Holanda. E aí eu não vou dar mais spoiler, mas isso criou um problema gigantesco. E assim, assista o documentário, que é muito bizarro. Enfim, é uma fragilidade, vamos dizer assim, do sistema, e que não tem que mudar, não tem como mudar, a não ser que mude a lei da privacidade de dados. E aí é o que eu acho que fica muito idiota essa lei, é muito idiota. Idiota, assim, na verdade é rígida demais, engessa demais. Então, nesse caso, por exemplo,
no caso de informações de saúde. Então, por exemplo, o House Arts me encaminhou para fazer um tratamento no hospital. E aí o hospital me pediu autorização se eu permitia ao meu House Arts receber um relatório informando o resultado do tratamento. E assim, para mim, se tudo tem para fazer aqui na Holanda, eu tenho que passar pelo House Arts, o House Arts tem que saber que eu fiz um tratamento, que foi feito tal coisa e que o resultado foi tal. Para mim é óbvio, mas para eles, né, aqui na Holanda, eu tenho que dar o meu de acordo. Sem o meu de acordo, eles não vão falar nada, nenhuma informação, nem mesmo pro meu House Arts, uma coisa que ele deveria ser informado. Então, assim, já também passei outras situações desse tipo quando eu fiz esse tratamento, se podia, coisas que para mim são óbvias. Por exemplo, no final do tratamento, se eles podiam me mandar uma carta para acompanhar o que aconteceu, tipo, bem depois. E aí, eu disse que sim, recebi essa carta, e na carta a primeira coisa eu concordo que, né, em compartilhar as minhas informações. Tipo, se eu tô mandando a carta, eu já não concordei. Se eu responder a pesquisa, mas enfim, eles mandam porque é desse jeito. Um outro exemplo, que na verdade aí eu nem vou dar um exemplo ruim, eu vou dar um exemplo que eu acho bom, porque tem essas duas coisas, né? Tem um lado que é ruim, que é, por exemplo, esses exemplos que eu dei, tem vários outros exemplos, como por exemplo, a questão dos testes de DNA, que eu conheço uma situação aqui de um parente do meu marido, né, que pediu o teste de DNA porque queria comprovar que fulano era pai dela, e simplesmente nem a justiça pôde obrigar o cara a fazer o teste de DNA, porque o DNA é o quê? Uma informação confidencial do cara. Então, o processo simplesmente acabou sem conclusão nenhuma, porque o cara se negou a fazer o exame de DNA e, baseado nas leis de proteção de dados da Holanda, ele não pode ser obrigado a fazer isso, porque é uma informação confidencial dele que ele não é obrigado a compartilhar. Então, é melhor a criança não ter pensão, não ter um pai, não ter esse apoio, do que compartilhar informação pessoal de alguém, né? Compartilhar não é compartilhar na internet, né? Compartilhar dentro de um processo que pode ser feito em segredo de justiça, enfim. Tem um lado também bom de tudo isso, que eu comecei a entender que no Brasil também a coisa é muito solta, né? Então aconteceu recentemente aí, em relação a quando eu gravo esse vídeo, pelo menos, um acidente com a companhia aérea Voipes, que caiu o avião e morreram, infelizmente, todos os ocupantes. E aí foi engraçado para mim, né, não o acidente, mas acompanhar como foi mediado o acidente, e eu olhando já com essa visão na minha cabeça, que já tá mais holandesa do que brasileira para algumas coisas, o avião caiu, confirmaram que todo mundo tinha morrido, aquela coisa toda, e questão assim de horas, acho que não foi nem no dia seguinte, foi muito rápido mesmo, pelo menos para mim, olhando aqui, foi muito rápido. Colocaram na internet, né, num dos maiores portais de notícias do Brasil, já tinha a lista com o nome de todos os passageiros, todas as vítimas do acidente. 57 passageiros, se não me engano, são 57 passageiros e 4 tripulantes, uma coisa assim, 62 pessoas, tinha o nome um a um. Daqui a pouco já tinha, assim, histórias das vítimas, tipo, a mãe dando uma entrevista que a filha criança tinha ido no avião, né, e falecido, infelizmente, já tinha perdido a filha. O outro, que era o pai, o primo, o tio, eu não sei. E aí, assim, no Brasil, eu não achava isso nada problemático, né? Tava acostumada, tudo isso acontecia, né? Não acontecia um acidente aéreo sempre, mas sempre que acontecia uma tragédia, uma coisa assim, é muito comum colocar não só o nome completo da pessoa, a foto, tinha a foto das pessoas, tinha gente que dá pra você achar o Instagram da pessoa que morreu no acidente, enfim. Era muito comum pra mim isso no Brasil. Hoje em dia, depois de vários anos morando aqui, entendendo, né, melhor as coisas, eu olhei e pensei, nossa, gente, que coisa mais problemática. O avião mal caiu, as pessoas mal morreram, estão divulgando o nome inteiro da pessoa na internet. E aí, qual que é a problemática disso, na minha opinião, né? Golpista não tem dó de ninguém, né, gente? E golpista tem acesso a coisas que a gente não faz a menor ideia. Então você pensa que para um golpista, o nome de vítimas de um acidente de avião, o nome inteiro, e aí a reportagem dizendo que a pessoa nasceu ou morou, vivia em tal lugar, ou que seja em Vinhedo, que seja em São Paulo, que era o destino, ou qualquer outro lugar. Isso aí os golpistas pegam um desses sistemas que, na verdade, é um sistema até de call center para enriquecer mailing, para poder ligar e fazer oferta para as pessoas. Eles pegam esses sistemas, põe o nome da pessoa lá, põe a cidade, porque tá tudo isso
divulgado na internet, assim, ó, com facilidade, que eu vi num site, mas deve ter divulgado em vários. Bota lá, já tem a foto da pessoa, achou o nome da pessoa. Para ele usar o nome da pessoa e fazer uma fraude, num momento que a família tá tão fragilizada que não vai, sabe, nem pensar em se proteger em relação a isso, que tá ali naquele momento de dor, de sofrimento, é a hora que a família tá vulnerável, que tem uma grande vulnerabilidade para um golpista usar o nome dessa pessoa para fazer uma fraude qualquer. E isso que é a parte boa, porque aqui na Holanda, se acontece o mesmo acidente aqui na Holanda, você não vai saber o nome das vítimas. No máximo, você vai achar assim um parente que topou falar, e provavelmente eles não vão colocar o nome inteiro da pessoa, eles vão colocar ou só o sobrenome, ou só o primeiro nome. Eventualmente nem foto das pessoas você vai achar, porque realmente tem essa preocupação, e não é só preocupação, também é a lei, né, de proteger as informações das pessoas, né. E aí hoje em dia eu vejo assim, a quantidade de golpes que tem no Brasil, de gente se passando por você, tentando falar com a sua família pelo WhatsApp para pegar Pix, para arranjar dinheiro. Gente que né, hoje em dia, antes eles se davam o trabalho de ir lá e hackear o seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp, enfim. Com o tempo as coisas foram ficando um pouco mais seguras, então, por exemplo, as 2 etapas para fazer login é uma coisa que dificultou para eles. Hoje em dia eles sequer se dão o trabalho de hackear qualquer coisa. Eles simplesmente entram, sei lá, num grupo de Facebook ou de WhatsApp, pegam a sua foto do Facebook, descobre quem é seus irmãos, sua irmã, entra nesses sisteminhas aí e bora, cria um número de telefone novo, qualquer, se passa por você dizendo que mudou o número e sai tentando pegar dinheiro das pessoas. Então, assim, nem hackear mais eles estão se dando ao trabalho, porque também é aquela coisa massiva, eles fazem, sei lá, vários números, várias, né, tentam várias pessoas por dia, até que alguém cai e aí fizeram lá a graninha deles no dia, né? Então, assim, num mundo que hoje até o golpe tá mais fácil de fazer, porque, né, tem muita coisa que facilita o golpe, divulgar o nome inteiro de uma pessoa na internet, assim, contar a história dela, é uma coisa que a gente tem que pensar bem, né? Pensar se é legal realmente fazer isso, porque na verdade a gente não sabe o que a gente está alimentando com isso, né? Então, assim, a lei de proteção de dados da Holanda é chatíssima, é bem chata mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que eles têm um pouco de razão, assim, eu acho que no Brasil é solto demais. E é por isso que também tem muito mais golpe. Não que não aconteça golpe aqui também acontece golpe. Aqui também tem golpista muito criativo, arranjando de tudo para conseguir aplicar golpe e levar dinheiro dos outros, mas proporcionalmente, não sei dizer se proporcionalmente, né? Porque também o Brasil é muito maior, então não só tem muito mais gente, muito mais golpista, só por já ter muito mais gente, mas também um ambiente mais amplo para atacar, né? Porque tem mais gente para sofrer golpe, mas eu acho que no Brasil, pela forma como a gente lida com a proteção de dados, que é bem mais leve, né, do que aqui na Holanda, a gente está muito mais vulnerável, né? Então, por um lado, acho a lei daqui muito chata, é exagerado? É exagerado, mas vou dizer para vocês que prefiro a lei daqui que protege demais do que uma lei que protege de menos, né? Enfim, eu queria só trazer essa questão, porque até já falei num outro vídeo aqui do canal sobre gravar, né, uma conversa que você tem com o seu chefe, e eu expliquei isso melhor num outro vídeo, mas basicamente você pode gravar desde que seja uma conversa entre você e seu chefe, e que você não divulgue, né? Porque se você divulgar, você vai cair realmente na lei de privacidade de dados, mas se você usar para você, por exemplo, no contexto de um processo que você vai mover contra a empresa, isso é legal, isso pode, porque aí você não está expondo publicamente, você está usando para se defender, é diferente. Então eu tô assim, até pesquisando um pouco mais, mas eu também vou pesquisando à medida em que os assuntos vão surgindo, né? Eu pesquisei essa história de você gravar um áudio com o seu empregador, mas porque eventualmente também tem as suas brechas, né, a lei, como essa história que eu acabei de contar do empregador, mas
Eu ainda prefiro a lei da maneira que funciona aqui na Holanda, eu acho que é melhor proteger demais do que não proteger nada. Espero que esse vídeo tenha dado informações interessantes para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, deixa um like que eu tenho certeza que o assunto foi legal. Procure esse documentário que eu falei lá na Netflix e muito obrigada por me assistir.